Bom dia, tudo numa boa? Que nem sapo na lagoa. Tudo tranquilo? Hoje esse vídeo tem tudo a ver com o meu sobrinho, João Pedro. Fui à casa da minha família hoje pela manhã cedo. O meu sobrinho acordou, deu de cara comigo, 15, 16 anos, e me perguntou: tio, qual a diferença entre comunismo, socialismo e capitalismo? Não perguntei, mas deduzo que deve ser algum trabalho escolar. E eu disse para ele: olha, João, nós vamos fazer o seguinte, eu discuto contigo, mas por um período de tempo na nossa conversa, é preciso que tu não penses em nenhum exemplo concreto. É preciso que tu esqueça totalmente a realidade, que tu abra teu coração para a teoria sobre. É preciso que tu fique completamente concentrado nos princípios do capitalismo, princípios do socialismo, princípios do comunismo, e tu afaste momentaneamente toda e qualquer prática, tudo que tu viu, tudo que tu percebeu por um momento. Depois, tu poderás olhar a prática. No momento em que tu olhares a prática, tu vais chegar às tuas conclusões a respeito de se é bom, se é ruim, enfim, as mais diversas conclusões. Mas vamos para a questão filosófica, para a questão teórica, a priori, acima da realidade. Depois a gente desce. E aí a responsabilidade é tua. As escolhas são tuas. É lógico que eu não vou falar sobre exatamente sobre esse tema, mas isso me levou a refletir, e tomara que o João assista a este vídeo, a seguinte questão. Vamos imaginar uma praia. A praia, areia por todos os lados. Aquela enorme praia. Nós sabemos que a praia, a areia total da praia, é feita por unidades autônomas. Vamos chamar de grãos. A areia, no seu conjunto, a praia, é feita de grãos. Grãos de areia. O somatório desses grãos farão areia total. Mas cada grãozinho não explica o comportamento da praia. A praia explica o comportamento do grão. Percebe? O vento explica o movimento dos grãos. Os grãos não explicam as forças que o fazem mover-se na areia. Ela não explica o vento. Por que estou usando essa ideia meio mirabolante? Pelo seguinte, vejam bem, eu vejo pessoas discutindo temas de política, no caso, me lembrou política por causa do socialismo, do comunismo, do capitalismo, portanto, esquerda e direita, né? Existem pessoas que dizem e acreditam estar discutindo política e estão discutindo grãos e não a areia, não a praia. O que eu quero dizer com isso? Se nós estamos fixados na Dilma, no Lula, no Aécio, nós estamos olhando grãos do conjunto areia. O conjunto areia é a política. As pessoas são grãos. Os partidos são grãos. Um pouco maior, mas são grãos. Veja, se eu começo a utilizar os grãos para explicar o plural, o singular para explicar o plural, eu tenho um problema. Eu vejo nas mesas de bar as pessoas discutindo grãos. Aí a pessoa A usa 5 pessoas, 5 políticos e diz, em função disto, a minha tese está certa. O outro pega mais 5 e diz, mas esses 5 desdizem estes 5. Portanto, desdizem a tua tese. E ficam discutindo 5 grãos e 5 grãos. Nunca chegam a 10 grãos. Nunca. Eles estão fixados nos 5. Estão fixados nos 5. Podemos tirar pessoas? Partidos aqui, partidos ali. E nunca se soma. Ficam uma vida inteira discutindo grãos. E não falam do vento. Não falam do conjunto. A política
para que nós possamos entender todo o fenômeno social que é a política, nós temos que entender a praia. Nós não temos que nos preocupar somente com o grão, somente com o ator político, mas quais são as forças muito maiores do que ele? Qual é o script? Por que eles agem assim? Eu tenho que discutir a praia para entender o grão. É preciso discutir as forças que movem estas pessoas. Alguém poderá estar dizendo, professora Milton, então tu está dizendo que não é para ver as pessoas? É para ignorar o grão, para explicar a praia? Não. O grão é importante, porque o grão é através do grão que eu vejo o movimento do vento. Eu vejo através do grão na areia. Portanto, eu preciso do grão. Mas o grão não se move sozinho. Eu não explico o vento através do grão. Eu vejo o vento através do grão. Portanto, eu não posso separar os dois. O grão de areia e o total da areia. Então veja que discutir apenas os agentes políticos, somente eles, é insuficiente para entender o que é a política. É preciso, por um bom momento da reflexão, esquecer os fenômenos, os exemplos, como eu disse para o meu sobrinho, João Pedro. Vamos esquecer a realidade. Vamos esquecer por algum momento e subir para a teoria política. Quais são os princípios que regem essas pessoas? Elas estão a serviço de princípios. Os partidos estão a serviço de determinados princípios. E são esses princípios que vão reger as suas ações. E esses princípios são princípios, muitas vezes, completamente escondidos, aonde o cidadão X rege-se por determinados princípios que não tem nada a ver com o partido ao qual ele está afiliado. Portanto, a preocupação por quais são os princípios, o que regem os agentes políticos, isto é falar sobre política. Mas as pessoas falam sobre política desse tamanho quando se referem a este sujeito, àquele sujeito. E as TVs, as mídias, elas adoram que nós passemos uma vida inteira discutindo os agentes políticos, os grãos, mas nunca a praia. Ao cidadão comum não é permitido ver a praia, não é permitido pensar princípios. É necessário, pensam as mídias e os setores dominantes, que nós fiquemos discutindo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, mas nunca as forças, os ventos, que não facilmente estão sobre os meus olhos. Esses não é para discutir. É preciso que vivamos num mundo prático, quase que irracional, e é preciso que nos orgulhemos de falar de pessoas e nunca de princípios. Um horror isso. Então, ao João Pedro, fica a dica. Ao me perguntar sobre socialismo, comunismo ou capitalismo, primeiro se atenha aos ventos, aos princípios, o que essas formas de pensar querem, depois as suas mazelas, depois os seus problemas históricos, depois o que seus agentes políticos fizeram. Depois a gente conversa de novo. Um abraço e até a próxima.